Hoje nós vamos estar falando de 1 Reis 21, 25. Nunca existiu alguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, se vendeu para fazer o que Deus reprova. Certamente nós aprendemos bastante com pessoas que são referenciais, que levam o padrão da nossa vida cristã, mas também aprendemos muito observando pessoas cuja vida e caminhos jamais devem ser imitados, porque foram retratos vívidos de destruição. Jezabel significa independente, sem marido, sem habitação, sem nobreza. Ela tomou as rédeas da própria vida e destino, pelo menos era o que ela imaginava, mas o final que ela teve não é de causar inveja em ninguém. Ela foi amaldiçoada pelo profeta Elias, ela foi lançada da janela do palácio pelos próprios servos dela, ela foi pisoteada por cavalos, ela foi comida por cães e sobrou muito pouco dela para se enterrar. Nem sempre vale a pena pagar o preço da cobiça, da maldade, da idolatria, da feitiçaria, da obstinação e da sede por poder. A vida de Jezabel começou em Sidom, cidade localizada à costa do Mediterrâneo e que era um lugar de muita idolatria. Acabe, que deveria reinar no poder de Deus, porque ele era rei do território de Israel, ele era rei do povo de Deus, mas só que ele ignorou completamente a lei do Senhor e ele foi se casar com Jezabel e ele começou a adorar Baal, ele começou a adorar Astarote, ele começou a adorar Azerá e, não contente, ele levantou um templo para eles em Samaria, que era a capital de Israel. Jezabel e Acabe eram um par perverso. Jezabel, ela não media nada para conseguir os seus objetivos malignos. Ela passava por cima de quem quer que fosse. Ela jogava com as armas das trevas. Ela matou centenas de profetas do Senhor para poder calar a voz de Deus na terra. E agora ela estava perseguindo Elias, o homem levantado pelo céu para destronizar toda aquela apostasia, o homem levantado por Deus para restaurar o altar ao Deus verdadeiro, para trazer avivamento sobre a terra. E ela matou o inocente Nabote. A palavra do Senhor diz que o marido dela, o rei Acabe, ele desejou a vinha de Nabote, ele queria incorporar suas terras, ele queria ali fazer uma horta, e Nabote falou para ele: eu não posso fazer isso, isso é herança de família, eu não posso vender minha propriedade para você. Então diz que Acabe chega em casa e começa a fazer birrinha, diz que ele deita na cama, que ele vira a cara para a parede, que ele não come, sabe, todo Acabe dá lugar a uma Jezabel. No fundo, o que ele queria era que ela notasse, no fundo, o que ele queria é que ela tomasse as providências que ele não tinha coragem de tomar pessoalmente. Ela vem, pergunta o que está acontecendo, ele fala para ela e ela fala: as coisas não vão continuar assim. Ela promove um jejum, ela se esconde atrás da religiosidade, ela levanta falsas testemunhas, pede para falsas testemunhas falarem diante das autoridades da cidade que Nabote tinha amaldiçoado a Deus e ao rei, e ele foi apedrejado. E ela pegou e deu as propriedades dele, as terras dele, ao marido dela, que ficou muito satisfeito com isso. Por mais que o mal pareça triunfar, Deus sempre equilibra a balança da justiça. Muitas vezes você pode estar vivendo um momento que você está falando: os maus estão prosperando,
Os maus estão crescendo, os maus estão se arraigando, eles estão expandindo. Mas eu quero te falar, os olhos de Deus veem todas as coisas. Depois da morte de Acabe e da morte dos filhos de Jezabel, Jeú foi levantado pelo Senhor para confrontar Jezabel em Jezreel. Jezabel, ela maqueia o rosto, ela arruma os cabelos dela como quem fosse para uma festa, assediar os seus convidados. Ela gostava de ser adorada. Seu plano era insultar Jeú com seu sarcasmo. E foi nesse momento que os próprios servos dela tiraram ela pela janela. Ela era tão esperta, mas ela não tinha ideia dos sentimentos das pessoas que estavam ao redor dela, dentro do próprio palácio, da casa dela, do reino que ela havia edificado para si mesma. Jezabel, ela ficou registrada nas escrituras para ensino nosso, para ensino dos cristãos, a não manipular pessoas e nem situações, a não jogar a família contra os demais filhos de Deus, nem contra a liderança espiritual, não perseguir os profetas do Senhor, a não edificar reino particular, mas edificar o reino de Deus, a não perverter o coração do próprio marido com cobiças e idolatrias, a não passar em cima da vida de pessoas, a não ter sucesso em cima da infelicidade dos outros, a conhecer o coração daqueles que estão à nossa volta, que mesmo que estejam abaixando a cabeça para nós, muitas vezes podem estar completamente descontentes no coração. Precisamos aprender a relaxar, a confiar todos os nossos desejos e necessidades ao nosso Pai Celestial. E com certeza nós ficaremos surpresos ao descobrir que os pensamentos dele são muito mais altos que o nosso e os caminhos dele são muito mais elevados. A palavra do Senhor nos ensina: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Vai fazer sobressair teu direito como a luz e a tua justiça como o sol do meio-dia. Precisamos, ao invés de tentar manipular pessoas e fatos da vida, deixar Deus conduzir tudo, desenrolar o seu fio de mistério. A palavra do Senhor diz que aquele que crê não se apressa sair do controle, para que Deus nos guie por pastos verdejantes, por veredas e principalmente por veredas de justiça. Deus, ele tem pastos verdejantes para nós, ele tem águas de descanso, ele tem refrigério para a nossa vida, mas principalmente que nós andemos em veredas de justiça por amor do seu nome. Tenha uma semana excelente em nome de Jesus. Amém.